un vrai plaisir d'être là. On s'est retrouvés déjà dans d'autres occasions, dans d'autres já se encontrou em outras Véronique ocasiões. a été ma co-directrice à Véronique foi l'époque minha où je faisais mon co-diretora doctorat. na época Donc, que c'est vraiment un plaisir. Je vais commencer par présenter Madame Véronique Bonnet, qui va... Véronique é professora na Universidade Sorbonne, é representante da Sorbonne Paris-Cité, professora convidada da USP em 2017. É autora de artigos sobre a literatura francófona e pós-colonial, notadamente dirigiu Fronteiras da Francofonia, Francofonia Sem Fronteira, que eu uso em minhas aulas, em meus seminários de cultura francófona e literatura francófona, de 2002, essa edição, e Conflitos de Memória, em 2004. História, visão literária, e ela co-dirigiu Caribe e Oceano Índico com Madame Bridet e Yolande Parisot. E também o Atlântico Sul na literatura, Fluxo e Refluxo, com Vanessa Amazzoni da Rocha, que foi publicado por Criação Crítica. Então, eu vou passar a palavra para Madame Bonnet para começar nossa mesa redonda. Obrigada. Eu quero primeiro agradecer Margarete Santos e Vanessa por participar junto com Yolene nesse primeiro seminário de literatura caribenha, embora seja virtual, no signo da amizade. Com efeito, é no último congresso dos professores de francês que esse projeto nasceu. Eu estou feliz de estar novamente com vocês para questionar a necessidade da vacina antropológica. Você me perdoará essa piada. Então, com poéticas cruzadas em suas possíveis aberturas, que eu quero falar, tentando perceber à luz o diálogo entre o Brasil e o Caribe. Esse diálogo remete à estética do fragmento, que tenta reunir o que a história separou. O uso do conceito de antropofagia como aforismo, a prática da descontinuidade da opacidade, como se apresenta nos dois manifestos do modernista brasileiro dos anos 20, ou seja, o Manifesto da Poesia e o Manifesto Antropófago, endereça amicais para o Brasil literário, que para criadores de seus próprios conceitos, notadamente, mas não somente, a criolidade, a criolização e o canibalismo cultural. Esse uso se dá também no modo menor como um espaço literário transatlântico, partindo, num primeiro tempo, do modernismo brasileiro, dos dois manifestos da coletânea de poesia. Eu quero depois fazer esse traço entre a literatura caribenha francófona, para depois falar da antropofagia em seu aspecto... Desculpa. Eu quero, então, num primeiro tempo, voltar aos dois manifestos de Oswald de Andrade, o Manifesto da Poesia Boa Brasil, em 1924, e o Manifesto Antropófago, em 1928, para relembrar algumas das suas características problemáticas.
colocando elas na história cultural do Brasil. O Manifesto da Poesia para o Brasil não é conhecido no espaço francófono. Esse desconhecimento vem do fato que ele circulou como fragmentos, ou, como diz Danila Farrière, em seu prefácio, Oswald de Andrade lê esse manifesto reduz ele a um puro documento, coisa que ele não é. Esse manifesto apresenta um protocolo de leitura que pode ser aplicado à poesia de Oswaldo, mas ele contém também uma estética, uma poética. Eu cito: a poesia existe nos fatos. As cabanas de açafrão e ocre são fatos estéticos. E ele insiste na necessidade de uma ruptura epistemológica com a poética de exportação para números poetas brasileiros da época. Não se exporta a poesia, diz Oswald de Andrade. Ele faz elogio de uma poesia de importação que ele nomeia Bois Brasil, e ele propõe criar o manifesto que é um discurso poético que vai ser criado e disseminado na Europa no circuito de produção. Oswaldo prona uma estética da recusa contra a morbidade, Desculpa. Oswaldo é sensível ao trágico, à brutalidade do primeiro branco que desembarcou para dominar as florestas selvagens. No momento em que ele escreve seu texto, esse materialista para a repressão do levante da fortaleza em 1722. Ele evoca o Brasil como um país de dores. Ele propõe nomear essas dores, primeiro o princípio do reconhecimento com os dizer poético na modernidade brasileira. E se vincula com temporalidade recalcada, que ele chama de originalidade nativa. É a adesão ao primitivismo, a reivindicação da laicidade constitucional. É também o reconhecimento da ação dos corpos negros. O negro gira a manivela e testemunha da sua percepção das sequelas da escravidão 40 anos depois da abolição oficial. A poesia, para o Brasil, se reivindica e empresta o caminho de uma viagem dentro do Brasil, com escalas no estado de Minas Gerais. Esse manifesto, que o antropófago, que usa a antropologia como totem, marca duradouramente a história do Brasil e da sua literatura. O silenciamento da memória dos afrodescendentes. O espectro da memória da escravidão surge... Cortou. As poesias da colonização, ilustrado por um desenho naif de Tamará, dão um retorno sobre o espaço da fazenda, onde o proprietário troca o ouro da carne negra por terras imaginárias, procedendo por leves toques longe do mito político da democracia racial que vai ser elaborado ulteriormente. Os 19 negras grávidas, o bebê jogado pela mãe no rio para escapar do maltrato.
saturado pelos fantasmas dos escravos, seus gritos, sua violência liberadora. O poema Revolta anuncia o fim da escravidão. Eu cito o poema. Contam que houve... não posso traduzir poesia. O poema Pau-Brasil prefigura exceção as proposições cascada que se inventa ecléptica e transgredem. Os poemas, com efeito, não se articulam à poesia do pau-brasil, mas ao manifesto antropófago que sucede. E publicado em Paris, aonde está Oswald de Andrade, que vai conhecer André Breton. Se sabe... O manifesto antropófago, o terceiro ausente nesse manifesto é o afro-brasileiro. O Oswald de Andrade joga com os traços coloniais, que ele reatualiza para as necessidades dessa causa. O célebre Tupi, or not Tupi, ou instinto caribe, profético, nós queremos a Revolução Caribe, como a Revolução Francesa. Como a língua crioula de Glissant, o discurso antropófago rola de piada em piada, de quiproquo em duplo sentido, para perder o leitor num labirinto de alegre saber. Enquanto o texto dramático e na necessidade de se apoderar das práticas antropofágicas dos índios para se tornar um processo de devir civilizacional, ele quer reativar a matriz indiana para atingir os fundamentos do patriarcado português e também francês. Seu nome, diz Oswaldo, em sua pobre Declaração dos Direitos Humanos. O manifesto antropófago ataca a pretensão europeia ao universal. O manifesto se encontra antropofagizado por Oswaldo ele mesmo. O discurso crítico produzido permanece de um escritor brasileiro que pretende uma ideologia que se inscreve no jogo dos fragmentos e com seus ancestrais párias da Europa. São os fugitivos de uma civilização que estamos comendo, porque somos fortes. Oswaldo profila assim ancestrais imaginários, canibalos, que já foram descritos por Montaigne, e programa o direito de inventar seus ancestrais, que serão ferozes e serão mais eficazes na luta contra a docilidade culpada da elite brasileira. Oswaldo profila, assim, uma razão antropófaga que reivindica um princípio de igualdade. O Brasil do Manifesto contribui, assim, uma imagem emblemática de uma parte do que Chamoiseau chama circunstância mesma da ausência, do negro e da indianidade salvadora e regeneradora da segunda imagem do indígena. Dos escritores caribenhos francófonos se apoderam
dessa matéria brasileira, glissant sem estabelecer uma referência aos autores brasileiros e às suas obras. A escrita de uma história transatlântica das relações entre a literatura brasileira e a literatura caribenha, do ponto de vista interno dos escritores, isto é, a história literária elaborada pelos próprios escritores, a genealogia reconstruída de filiações proclamadas, que de uma comunidade imaginada para retomar o prefácio da história literária dos escritores. Convém, portanto, citar alguns, presentes em alguns gêneros literários e estabelecer alguns pontos de contatos do ponto de vista brasileiro na navegação de cabotagem. Jorge Amado evoca o escritor haitiano René Depès, sem secretário nominal. Ele viveu 2 anos no Brasil, até 56, e contribuiu com a organização do Congresso Internacional da Cultura no Chile, com Pablo Neruda e Jorge Amado. Ele retoma no Aleluia. Em 1963, é Césaire que vai para o Brasil num congresso afro-latino-americano, e em 1976, na poesia Bahia de Todos os Santos. A força das religiões afro-brasileiras e o poder, a potência das cores jacarandá, com seus cabelos de algas. O Brasil, nomeado como tal, vai demorar de aparecer na obra de Glissant. Em uma obra, o discurso antillês, em 1981, vê na população negra uma população transbordada, citação, entra na composição de um multiconjunto. Glissant retoma o mito da democracia racial, sem revelar, nesse caso, a dominação racial sofrida pelos afro-brasileiros. Me parece que a integralidade do discurso antillês é trabalhada pelo pensamento de Roger Bastide, como no livro As Américas Negras, onde Roger Bastide viveu muito tempo no Brasil, e ele foi um dos fundadores da Faculdade de Letras da Universidade de São Paulo. No seu capítulo Roman dos Amériques, os francófonos são citados. A história e a geografia do Brasil aparece na cartografia do Todo Mundo, como personagem de Rocamadour, e na coletânea Fasta, em 1991, pulveriza o clichê da bebida, reescrevendo na história da escravidão transatlântica. E reencontramos aí uma imagem de Glissant, bem conhecida, dos escravos jogados no Atlântico pelos negreiros. Essa poética, a partir desses Chamoiseau, escrever num país dominado, em 97, é um conjunto de notas, mitologias pessoais, que formam um mundo interior, que escreve seu imaginário, e ele menciona vários escritores hispanófonos, Alejo Carpentier, Garcia Marques, Borges,
Cortázar, mas nenhum escritor brasileiro. Mas a energia da cidade de São Paulo se lê no livro publicado em 95. No ensaio de Dany Laferrière, Jornal de um Escritor em Pijama, ele convida o leitor, na Biblioteca Mundo do Acadêmico, não tem escritor brasileiro, mas ele vai aludir do Badamato, sua justificação, onde eu passo, ela ergue seu chapéu como se fosse o livrinho de Mao Tse Tung. Se me perdoar, nesse pequeno catálogo que eu estou enunciando, o espalhamento da matéria brasileira, pelo viés de congresso, conferência em que a francofonia literária institucional brasileira ou francês desenvolve um papel maior. A cultura hispanófona se lê mais do que a cultura lusófona. Implica uma difusão mais massiva da literatura hispanófona do que lusófona. No entanto, a matriz trata a dupla consciência de um Atlântico negro da modernidade, para retomar Gilroy, como a ideia da mundialidade, a reivindicação do cosmopolitismo suscita um desejo forte do Brasil, um apetite de conexão com o Brasil. É provavelmente Maryse Condé, que eu não citei ainda, mas cujo personagem é deportado para o Brasil em sua grande saga Cegu, vai explicitar melhor o diálogo potencial na literatura que desejamos ser transatlântica. Como diz Santiago, o crítico, o valor heurístico do conceito oswaldiano, ela expõe a relação com esse conceito e a teoria que decorre. A história da mulher canibal relata a história de Roseli, que vai para a África do Sul pós-apartheid, atravessado pelo conflito racial. Ela tenta se curar, se reinventar e de encontrar seu lugar num mundo que não tinha deixado lugar para ela. A estética se torna, assim, uma política dos dominados, segundo os termos. Roseli é habitada por um fato que foi revelado, uma mulher julgada por ter matado e comido seu marido infiel. Como se inscreve numa perspectiva de relação no gênero literário. Maryse Condé renova o conceito em Mais et Merveilles, publicada em 2015. Ela introduz uma reflexão sobre o conceito de antropofagia, referindo diretamente ao Manifesto de Andrade, que ela diz considerar como sua Bíblia e um de seus livros favoritos. Ela vê a solução luminosa de Andrade de romper com suas múltiplas influências, desenvolve sua própria interpretação, permitindo situar o autor no campo literário dos anos 90, 2000, e esboçar um momento do ponto de vista dos escritores. Chamoiseau e Raphaël Confiant, do Antologia Crioula, em 91, Maryse Condé replica, dizendo que não escreve
em crioulo, mas em Maris Condé. O contorno pelo modernismo brasileiro produz um pensamento do rastros e da disseminação, que pode ser reinterpretada a outro contexto de produção, que autoriza uma liberdade criativa e teórica, uma teoria flexível. Esse contorno participa para a apreensão do que Yolande Parisot chama uma história alternativa que descentra a perspectiva das histórias nacionais pós-coloniais. Maris Condé só refere a Oswald de Andrade, não faz alusão ao canibalismo do Cahiers d'un Retour au Pays Natal de Césaire, nem mesmo a declaração de Suzanne Césaire, citando a poesia alhures, longe das rimas. A poesia será canibal ou não será? Citação de Dan Césaire, que é próxima da proposição oswaldiana, mas que não convém para Maryse Condé, para o que ela quer demonstrar. Maryse faz sua uma das... Tudo que me interessa não é meu. E ela se detorna de uma literatura antillesa. O canibalismo literário se aplica tanto à ficção condéana quanto à sua reflexão didática, o que permitiu ensinar e transmitir os textos literários. Uma cena relatada pela autora insiste sobre o mal-entendido desse conceito entre os estudantes africanos, que vê uma afirmação do suposto canibalismo africano. Passamos agora na interpretação do canibalismo simbólico para um canibalismo real. Não vou ter tempo de comentar isso, mas tem que ser recolocado na polêmica atual sobre a apropriação cultural e a vontade de apagar a marca ocidental inscrita no patrimônio cultural ocidental ou patriarcal, que reitera a questão da relação à herança colonial e do que se faz ou não se faz com essa herança colonial. Teria muitas coisas, muitas leituras a fazer. Uma, explorada por Santiago, que consistiria em pensar a bibliofilia da escritora, de Dany Laferrière, que é grande amador de Borges ou de Chamoiseau, como antropofagia cultural. A gente poderia fazer essa pergunta, ser bulímico de leitura seria ser antropófago também. O que se come? O que se come nesses livros? A alternativa para o universalismo que propõe Condé consiste em experimentar e devorar. Isso remete a um pensamento dialético, que é um pensamento feminino, numa ótica genrada, de uma viajante, de uma pesquisadora, que repousa sobre a partilha, sobre o respeito, dimensão inerente ao manifesto oswaldiano. A literatura está aí, que joga ponte em cima dos mundos. Isso era o voto do brasileiro Pierre Verger, o brasileiro adotado, que como preconizava para o Brasil, vê tudo isso com novos olhos. Obrigada. Obrigada, Verônica, por sua intervenção. Agora vamos passar a palavra para Yolande Parisot
e depois passaremos para o debate. Foi presidente da Comissão Internacional de Estudo Francófono, professora de Estudo Francófono e Comparado, é pesquisadora no laboratório Letras, Ideias, Saber, e é corresponsável do eixo estratégico Francofonia na Universidade Paris-Créteil, dirige a Escola Universitária de Pesquisa do Grand Paris, Francofonia, Pluralismo e Políticas de Língua. Ela é especialista das literaturas francófonas e anglófonas pós-coloniais e das literaturas e sociedades pós-escravistas, notadamente Haiti. Ela pretende contribuir à pesquisa, à história literária descentrada em conexão com as outras artes. Suas publicações recentes são o Visões Literárias Haitiano, Cristalização da Ficção Mundo, que foi publicado em 2018 por Garnier, e Obras Coletivas, por uma narrativa transnacional ao desafio da história imediata, em 2015, Dalila Ferrière, Intercultural Francofonia, em 2016, Discurso Artístico do Contemporâneo no Prisma do Oceano Índico, em 2017, e Poder da Literatura, da Energia, a Empowerment, em 2018. Então, vai ter um novo ensaio, a ficção poderá ainda ser pós-colonial, que vai ser publicada nas edições Garnier em breve. Passo a palavra. Obrigada, Normélia. Eu quero agradecer Margareta e Vanessa por seu convite, que me tocou muito, e, sobretudo, ter organizado aquilo que se anuncia ser um evento. Estou muito feliz de participar dessa mesa redonda, com esses vínculos de amizade que nos unem. Eu vou falar da literatura haitiana, que é meu hobby, é meu domínio de predileção. E vou ter uma fala que se situa entre meu ensaio e aquilo que eu trabalho sobre os poderes da ficção francófona para a qual a ficção haitiana me parece constituir um paradigma particular. Vou me interessar hoje a um corpus muito contemporâneo, não a geração de René Debestre, que foi citado agora, mas uma geração mais próxima, muito contemporânea, para evocar esse poder da ficção, da política da literatura, que eu empresto de Jacques Rancière. Eu quero trazer à luz sobre o paradigma da ficção haitiana, na qual identifico duas linhas de força. A primeira, na perspectiva da história literária, que são alguns elementos na diacronia que concernam as transferências culturais, que concernam esse corpus e o princípio de uma translação, de uma tradução, que uma transferência que fazem da ficção haitiana aquilo que podemos chamar de uma ficção transnacional. A outra linha de força procede das poéticas contemporâneas que buscam a possibilidade para a literatura de refundar a utopia para além da falha histórica. Qualquer sociedade pós-escravista conserva essa memória, mas para além da violência política na história imediata e contemporânea de Haiti, que foi marcada por essa política
mas para além das catástrofes ecológicas do terremoto de janeiro de 2010. Vou evocar apenas alguns nomes de escritores e que me parecem representativos do que eu tento mostrar. Denis Laferrière, Yannick Laens, Katie Mars, Edwige Danticat, que é anglófona, Louis-Philippe d'Alembert e Lionel Trouillot. Primeiro, algumas generalidades sobre a literatura cultura haitiana. A literatura haitiana é habitada pelo plurilinguismo, ela se escreve em francês, crioulo, espanhol, inglês. A distinção que fizemos durante muito tempo, notadamente durante a ditadura de Duvalier, até 86, entre a literatura do interior e uma literatura da diáspora, no exílio, que essa distinção não cabe mais. A literatura haitiana é uma literatura nacional e é sua especificidade uma literatura nacional que tem mais de 200 anos, que antecipa no paradigma crítico a leitura que se fez muito tempo no século XIX da literatura haitiana e se compreende hoje, é totalmente ultrapassado e se redescobre todo esse corpus da literatura do século XIX ou até do século XVIII está associada ao nascimento da primeira república negra que veio da revolução, vindo da filosofia das luzes. Eu penso no trabalho de Susan Beckman sobre a relação entre os crioulos e a dialética do mestre e do escravo em Hegel. Esse evento, essa revolução, deu uma visibilidade geopolítica para o país, que ele teve que pagar pela compensação exigida em 1825, que se tornou uma dívida. Dessa generalidade decorrem duas consequências literárias. A primeira é que a literatura haitiana, como outras pós-escravistas, um discurso crítico sobre a tradição oral, a oralidade, a cultura, que vem da cultura da plantação e que gera, eventualmente, uma resistência infrapolítica, como diz John Scott, essa resistência que essa cultura da plantação, pela cultura da plantação, do crioulo, do vodou, que vincula até hoje a memória da escravidão. O segundo ponto, a segunda consequência, que vai criar uma tensão, a literatura haitiana é também caracterizada por uma longa tradição que reenvia a literatura do século XVIII e se cristaliza no século XX em torno da Internacional das Letras marxista, a cristalização dos escritores como não sei os nomes. E depois é a cristalização da Revolução, 1946, uma revolução mais cultural do que política, da qual Yannick Laens pinta um quadro no seu primeiro romance. E no século XXI, esse cosmopolitismo, se a literatura muda, são lançados vários grandes nomes da literatura com o manifesto de 2007. Isso faz com que a literatura haitiana é também marcada por uma relação entre cultura popular autêntica e mundialidade. Notadamente, tem dois momentos literários, movimentos estéticos, que marcam esse debate, o indigenismo
haitiano dos anos 30 e seu companheirismo e o realismo fantástico dos haitianos, pelo qual reinventa o barroco de Alejo Carpentier. Pode ser interessante evocar o gênero haitiano que se prestou à ilustração da prática plurilíngua na literatura, se inscreve na mundialidade, pelo menos sai de uma assinação cultural. Esse gênero, nascido em torno de 1905, em torno de Justin Lérition, se desenvolveu no movimento indigenista e mostra como se opera uma passagem para uma poética. Se segue sua herança até hoje, na forma artística não literária, radiofônica e cinematográfica. Esse gênero consiste em transpor uma cultura oral, uma relação com a oralidade. Esse gênero encena também uma enunciação privada, responsável por um discurso sobre a língua e a cultura vernacular e uma contestação desse discurso. É legítimo dizer, nas certas audiências contemporâneas, uma forma de ironização do discurso indigenista sobre a nação e a cultura popular autêntica, e sobre a partilha entre francês, haitiano ou crioulo. A outra característica é o lugar da memória da escravidão, da cultura da plantação e de sua herança. L'audience escapa também a todo o paradigma da oralidade que encontramos na literatura antillesa, por exemplo. É um gênero da imediatidade, de uma eficácia subversiva, sua reflexividade faz dela uma forma do contemporâneo. Ela partilha alguns traços da pós-modernidade. É um gênero interessante para se repensar esse discurso crítico sobre a oralidade, na perspectiva que a minha é para analisar as ficções literárias ultracontemporâneas. A outro ponto é a questão da ficção e do realismo, é de constatar o paradigma crítico da oralidade. A fábula colonial é uma arte particular de contar a história. A ficção caribenha e haitiana em particular, que o discurso crítico associa às noções de realismo fantástico, compreendido como subsumindo a oralidade, seria melhor de apreender como uma ideia na tradição, sem, portanto, que essa semelhança é curioso, com efeito que na crítica, portando sobre a literatura francófona, caribenha, haitiana, notadamente, os fantasmas sejam a expressão culturalista de um sistema de crenças e de uma relação ao mundo exclusivamente e raramente se interroga a reflexividade através da qual, talvez aí, como no romance gótico, a ficção seja simplesmente sua razão de ser. Se nesse quadro que eu queria agora pensar com vocês, certos escritores que me parecem representativos do que a ficção haitiana contemporânea traz a essa interrogação sobre o poder da literatura, a questão de uma política da literatura.
E eu começarei por dois escritores que me parecem representativos dessa ficção haitiana na dimensão transnacional, na relação à tradução, mas também por tomar em conta tudo que faz obstáculo à tradução, a intradutibilidade, que menciona Homi Bhabha, e que aquilo que impede uma pensée ecumênica de uma literatura mundial. Vou começar com Edwige Landicat, que é de origem haitiana, que escreve e vive nos Estados Unidos. Ela escreve em inglês. No seu ensaio, Criar Perigosamente, ela diz a importância, para ser um mito de criação, de um evento representativo da violência política da ditadura, e, por outro lado, da ficção de autor no terceiro, na trilogia de 1968, dessa escritora haitiana conhecida, que Edwige Landicat reivindica como inspiração. Ela escreve em inglês, ela não se contenta em reivindicar esse modelo, ela não se contenta em fundar sua criação num evento que pertence à história imediata do Haiti. Todos os seus romances revisitam a história haitiana e a memória literária haitiana, notadamente quando ela retoma eventos como os massacres dos trabalhadores haitianos, em 1937, que foi tratado por vários escritores haitianos, como René Philoctète. Ela retoma esse evento, que já é literarizado, que já passou na literatura, e ela vai transcrevê-lo em inglês. Ela passa de um corpus literário francófono a uma escrita em inglês, em crioulo, e o crioulo serve como mediação entre essa memória literária e sua própria criação em inglês. Foi traduzido como a recolta doce. A questão da tradução é onipresente, da interpretação, é presente, onipresente na sua obra, e progressivamente associada a uma dimensão política. Isso se torna evidente no seu romance, que volta sobre a questão da ditadura, e onde a culpabilidade do torturador com sofrimento da sua vítima só pode ser lido em crioulo, uma língua que permita a transferência da violência política, da dupla cena da representação ou da literalização em francês, não dá conta da vivência em crioulo. Um outro exemplo interessante desse ponto de vista, o escritor Louis-Philippe d'Alembert, e o romance que ele consagra ao terremoto de janeiro de 2010, que ele publicou em 2013. Nesse romance tem uma distorção temporal, através da qual o seísmo antecede um outro seísmo italiano. Philippe d'Alembert vivenciou as dois, mas, na realidade, o seísmo italiano foi anterior. No romance, ele inverte essa temporalidade, essa distorção temporária, vai se deparar com a questão da intraduzibilidade. Na Itália, onde se situa a história, o personagem é um estrangeiro, e ele fala para os outros do que ele vivenciou desse terremoto haitiano, mas falar disso é difícil para ele, é quase impossível, porque não encontra as palavras em italiano
porque ele não pode voltar para a sua memória. A língua, como a memória, não partilhada, exclui. Na confrontação entre a catástrofe, a problemática linguística tem outra ressonância. Vou ler um trecho. E se ele dissesse a falta na língua de lá, ninguém poderia compreendê-lo. Ele não pode dizer na língua de cá. Então, desde aquela noite, ele ficou com silêncio como ponte entre ele e os outros. Seu corpo como um zumbi emprestado entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. O outro trecho no qual D'Alembert vai reenviar essa situação a um evento que pertence à memória literária da Haiti, Vêpres dominicaines, que são as vépras dominicanas, um massacre dos trabalhadores porque eles não sabiam pronunciar a palavra persiana em espanhol. Quantas pessoas encontraram a prisão, a morte, por causa do seu sotaque, sua incapacidade em pronunciar bem. Bom, a alusão bíblica encontra Bom, essa aqui é incompreensível, me desculpa. Porque sempre a urgência designa a parte irredutível da língua, que designa o estrangeiro na comunidade, cuja coesão é designado pela partilha. Os deslocamentos entre os lugares, temporalidade real, fazem surgir palavras entre as reminiscências e o presente, entre a experiência e a tragédia pessoal. Ele não consegue salvar a mulher que ele ama no fim do romance. São dois exemplos que me parecem interessantes sobre essa problemática da tradução, que não é reduzida à simples questão de transferência cultural, mas que progressivamente é dotada de uma dimensão política que vai justificar o recurso à ficção para problematizar a questão da intradutibilidade. E, para mim, isso fundamentalmente uma política da literatura. O exemplo seguinte que eu queria tomar é do acadêmico Danila Ferrier. Muitas vezes se disse que ele evitava o político. A particularidade dele é de não fazer o romance da ditadura, que caracteriza um certo número de escritores haitianos. A crítica, muitas vezes, o autor, por sua vez, nunca citou esse nome do ditador em seus romances. Ele era filho de um oponente, ele foi mandado na província, mas ele não menciona isso na ficção. Mas conserva a dimensão política que desloca. O lugar, uma pequena cidade, que tem a função de um tempo da narrativa. Não posso lembrar todos esses nomes. Ele dá as costas para a cena política por excelência, mas porque o gesto de deslocar se desdobra da capital do romance da ditadura para a província, da história imediata
para a infância, a narrativa da infância se torna a matriz de uma contraficção política que ele chama de autobiografia. Na sua obra, essa contraficção política se desdobra em vários níveis. Primeiro, na ocupação reivindicada da política, da violência política, que por ser haitiana, é marcada. O autor sempre lembra nas entrevistas a relação entre literatura e poder, o regime autoritário, a evacuação de um. Quando ele começa a escrever, ele não está com medo da censura, porque ele já escreve no Canadá. Trata-se de construir. Não só fica longe do romance da ditadura, ele tem consciência do horizonte de espera para o relato da infância haitiana. Essa estratégia de evitar, é assim que ele ocupa o lugar, a infância no Haiti, os jogos do escritor com os códigos da autobiografia, que ele destorna a infância, não é só ficção na literatura. Então, quando a ditadura entra na sua obra, O Grito dos Pássaros Loucos, em 2000, o exílio político na urgência, a narrativa dilui a ficção política no Indizível, de Antigona, uma peça de teatro. O essencial está ali, ele concerne uma história de amor, e a obrigação de deixar o país vai interromper essa história de amor. A não ser que o Grito dos Pássaros Loucos possa ser um aviso para os leitores que o livro para a juventude talvez não seja bom a colocar entre todas as mãos. A mitologia pessoal do autor faz ressurgir uma imagem quadrada. Essa a mais sentada perto dos louros rosa. Nessa cenografia do exílio político, está à espera de todas as mais. Essa imagem vamos encontrar novamente em outras obras, por exemplo, nesse romance ensaio, a arte, não sei como é. Essa imagem tem uma dimensão metaficcional, a questão da tradução para a língua coreana. A questão da tradução é um comentário que Laferrière pratica entre a ficção e a realidade, passar pela janela do romance, ou sua admiração declarada por um escritor, Borges. Passa a ser de uma imagem escrita num contexto político explícito, a utilização dessa mesma imagem num discurso metaficcional que versa sobre a poética da ficção que pratica Denis Laferrière. O vínculo tem que ser feito entre os dois para compreender como funciona a política da literatura para Laferrière. Eu volto rapidamente ao último ponto, esse corpus ultracontemporâneo que parece
os poderes da ficção na perspectiva de refundação da utopia, levando em conta 3 eventos marcantes: a questão do político na literatura haitiana, a questão da memória da escravidão e a questão da história imediata com a violência política da ditadura. E, em 2010, acrescentou-se um evento que faz mexer tudo, que transtorna o paradigma político, que é o terremoto. No momento do terremoto, reaparece, de alguma forma, todo um discurso sobre a questão da reparação. E o vínculo com a história da escravidão, a independência do Haiti, e essa famosa questão da dívida, que, evidentemente, que pesou no futuro do Haiti. Como tem que encontrar explicações, se linka sempre o presente com a história, todo um discurso mais mediático do que literário para reatualizar essa questão da dívida, ligada ao reconhecimento da independência do Haiti em 1805, enquanto ele já era independente desde 1804. A literatura não se apossa muito dessa questão da reparação, mas a não ser por colocar uma poética da ficção. É o que Gary Victor faz isso na sua narrativa. Depois do terremoto, vai surgir na literatura haitiana uma fratura e 2 tipos de corpos. Um corpus que se confronta com a questão do terremoto. Eu já evoquei o texto de D'Alembert, poderia se evocar também Faye, que é um testemunho onde ela para a escritura de um romance e se pergunta o que pode a literatura, e ela vai retomar a escrita do romance somente depois. Então, o que faz Gary Victor é interessante, porque é uma narrativa que poderia ter sido um testemunho, mas que é uma ficção, é um personagem fictício, uma mulher que perdeu marido e filho no terremoto, que vai participar a um programa que participa da economia da reconstrução. A retirada, né, dos restos do terremoto. E tudo isso vai se tornar progressivamente a reconstrução do país, mas é também uma encenação de como Gary Victor busca refundar uma política da ficção para além desse evento. Um procedimento de mise en abisme literário. Imediatamente ligado com o terremoto, e tem outro corpus que vem depois, onde o terremoto é mais ou menos presente ainda, um corpus que pergunta a refundação do político depois do seísmo. É o romance de Lionel Trouillot. Ele não evoca diretamente o terremoto, mas me parece que representa esse corpus de romance. Papa Capitaine, em 2018, a fratura social do presente obriga o autor, que volta sobre o período da ditadura, para falar do recurso à violência como resistência à opressão.
uma jornalista, investiga sobre um mestre de artes marciais. Não peguei. Frente à falida da narrativa, não se pode mais reparar, nem de escutar. Terrorista, diria-se hoje, mas de frente tinha a tortura, a arrestação, a execução, e ele não pedia permissão para te matar. Os sindicalistas morrendo nas prisões, famílias perseguidas, estupros, narrativa terrorista. Ela diz que vem para renovar. Eu vi que ela estava me olhando morrer. Como fazer da vida uma causa comum? A utopia não de uma casa azul como ética da verdade, como responsabilidade da ficção. Uma bela narrativa, muito romântica demais para ser verdade. Impossível traduzir sem o texto. Infelizmente. Ele era o único responsável pela memória. E seria verdade? Ai, impossível. Esse texto que volta sobre esse período da ditadura, mas que leva em conta o saber da catástrofe, esse medo do desaparecimento definitivo, e, paradoxalmente, vai buscar na memória literária haitiana, na força da ficção transnacional, reafirma incansavelmente não o poder da ficção ou da fábula, mas, em todo caso, o fato de crer nisso. Uma forma de crença, de crédito que se concede à ficção. Então, eu vou terminar citando o sociólogo Eric, não sei, Utopia Real e Realista, na sua apresentação das tarefas das ciências sociais emancipadora. O que é realizável depende, em parte, das crenças que versa sobre o tipo de alternativa que concebemos. É um ponto crucial e um argumento sociológico fundamental para abordar a questão do possível mudança social. Essa reflexão parece ser aquela que a ficção haitiana está propondo, quando ela volta à memória literária. E em outras narrativas que eu não tive tempo de apresentar agora, que eu menciono, vou mencionar. Obrigada. Obrigada, Yolena. Nós acabamos de ouvir duas intervenções. Primeiro, poética antropofágica, o Brasil e o Caribe, e a ficção haitiana para uma política contemporânea da literatura, agora, por Yolena. Vou fazer um pequeno comentário e depois abrir o debate. Nós temos duas intervenções complementares, de alguma forma. Véronique Bonnet busca pôr em diálogo um conceito brasileiro
e um corpus caribenho para pensar uma poética da antropofagia sob o signo da mundialidade. E Yolena busca pôr em luz duas linhas de força, um paradigma da ficção haitiana, e nessas duas intervenções nós temos, de um lado, a relação antropofágica e mundialidade, literatura produzida a partir desse ato fundamental da antropofagia, que é o manifesto, essa relação entre a antropofagia e a mundialidade, e a relação entre a ficção haitiana ultracontemporânea como uma ficção transnacional. Então, eu vou ver as perguntas. Se tem perguntas aí. Tem duas perguntas aí. De João Vicente. Qual seria o papel da tradução na integração desse campo literário? E a tradução seria também uma expressão da antropofagia cultural? São as duas perguntas da mesma pessoa, João Vicente. Eu acho que são para as duas autoras. Eu posso tentar responder. Não sou especialista de tradução, porque minhas capacidades em matéria de língua são bastante... Não me deixam, né? Mas eu tenho sentimento, em todo caso, no que diz respeito à recepção da literatura brasileira no mundo francófono. Se essa literatura fosse mais traduzida, ela seria mais conhecida. Eu digo algo, é um lugar comum. Mas, como eu dizia, se os escritores caribenhos francófonos referem à literatura hispanófona, é porque, num certo momento, ela foi traduzida massivamente. Então, eu penso que passa pela tradução, não exclusivamente. Os escritores africanos escrevem sobre o Brasil numa perspectiva do romance histórico. Eu penso em alguns aí, mas eu acho que a tradução é fundamental, nos dois sentidos. Inclusive, os estudantes da Universidade de São Paulo se engajaram para traduzir a literatura haitiana. E eu penso... nos dois sentidos que tem que traduzir, porque se é só num sentido, esse diálogo que eu chamo, que eu quero, não é porque eu gosto do Brasil, é porque quando você vê aquilo que vincula o Brasil e o Caribe, tem material para diálogo. Então, eu acho que tem que intensificar essa tradução nos dois sentidos. Depois, como... Eu não tenho capacidade, eu não sou tradutora. Eu também não sou tradutora, mas eu concordo com Veronique. Nós duas falamos, a partir de exemplos diferentes. A literatura caribenha é marcada por um forte cosmopolitismo, e isso se caracteriza por traduções. A gente não é tradutora, mas os escritores com os quais nós trabalhamos, muitas vezes se traduzem, né, uns aos outros. Então, às vezes, mais para fora do Caribe do que dentro do Caribe. Talvez no interior dos Caribes, seria necessário desenvolver essas traduções.
Mas depois eu me junto, eu concordo. O que eu queria mostrar é que o exemplo da literatura haitiana é interessante nesse sentido, porque permite sair de algumas representações clichê sobre a partilha linguística francês-crioulo e considerar o imaginário das línguas como para alguém como Laferrière, que só escreve a priori em francês, mesmo se ele diz que todas as palavras estão em inglês, mas foi cobrado dele de não escrever em crioulo, mas o crioulo é presente nas suas referências, nas suas imaginários. Essa questão, essa maneira de pensar a tradução para além da concepção tradicional permite integrar alguém como Edwige Lanmeca, que para mim é profundamente haitiana, não porque ela nasceu no Haiti, mas é porque ela tem esse trabalho sobre a memória literária haitiana, e esse trabalho de passagem do francês ao inglês, passando pelo crioulo. Tem outros exemplos. Eu não trabalhei sobre escritoras haitianas que escrevem em espanhol, mas certamente seria muito interessante também. Poderia-se pensar isso a partir da perspectiva de Raphael Confiant, quando ele diz que justamente a criação nas Antilhas é tradução, seria uma tradução. Tem um processo de tradução do fato de que o escritor caribenho ele se encontra em várias línguas, ele negocia sempre entre o espanhol, inglês, crioulo, francês, então ele está sempre negociando. Então tem essa atividade tradutiva, da qual eles falam. Então esse processo está na própria criação, como um processo de tradução e de antropofagia também, porque nós estamos todos nisso. Existe uma diferença entre l'audience e o contador crioulo. A diferença é que a l'audience é um gênero literário, escrito, que aparece em torno de 1905, e então é uma transcrição literária de uma prática oral, que não é o conto, é uma prática oral que consiste em trocar falas, piadinhas, às vezes com dimensão de crítica política. Então, não corresponde à mesma situação do que o conto. É o fato que é um gênero literário de início, desde sempre. Então, a gente se afasta da tradição oral que vem da sociedade escravista e da figura do contador. Tem outra pergunta, diz que o governador de la Rosée foi publicado em português ano passado. Seria interessante como foi traduzido, né? Essa relação entre as línguas nos textos. Tem alguém que pergunta se Veronique poderia
partilhar o texto da sua apresentação. Rodrigo está perguntando. Se ele me mandar o mail, eu poderia mandar para ele o PDF. Eu queria perguntar uma coisa para a Yolena, e eu queria dizer algo. Eu escutei com muita atenção tudo o que você falou, principalmente a questão do político em La Ferrière, e trabalhando sobre os álbuns para jovens que La Ferrière escreveu, e particularmente Je suis fou de là-bas. Eu fui muito chocada pelo que La Ferrière diz, epígrafo, a ditadura... O menino não pode atravessar a cidade para dar um beijo da sua namorada, né? É só um fragmento, mas eu estava achando que essas imagens de Tonton Macoute, né, que é um personagem de Haiti, isso me marcou muito nessa obra. Não invalida o que você diz, mas eu achei que era um dos raros escritores que conseguia explicar a ditadura para uma criança. Ele não aí ele fala da ditadura. Eu tinha uma pergunta nesse sentido. Eu li essas duas narrativas, eu vi que tinha sempre essa presença, uma presença do Tonton Macoute, que estão sempre aí, e que tem esse pesadelo. O pesadelo da criança e essa cor cinzenta. Eu acho que tem duas coisas. Efetivamente, o político está aí. O fato que ele esteja mais presente nesses álbuns para as crianças e jovens é uma forma de estratégia de evitar. A política não é para La Ferrière, não é apenas a sexualidade e a raça. Então, justamente, o que é eminentemente político é aquilo que faz obstáculo à história do amor com a menina. Mas tem a dimensão, o estatuto do desenho para La Ferrière. Ele se permite muito mais coisas no desenho, porque você vai reparar que os desenhos não são comentados pelo texto. A gente pode se divertir seguindo coisas que aparecem no desenho e o texto não fala disso, do início ao fim. Então, há muito mais liberdade no desenho, é mais explícito no desenho do que na narrativa, nas narrativas iniciais, porque muitas vezes são reescrituras, né? O que vou acrescentar quando vou reescrever, né? A política não se fala da mesma forma. Tem uma pergunta de Margarete para a Yolanda. Haiti mudou muito nas últimas décadas. Como pensar o lugar das mulheres na sociedade haitiana de hoje a partir da ficção? Eu acho que tem que fazer essa pergunta para Yannick Lenz, porque justamente ele tem um romance que é muito interessante nesse sentido, porque ele é ancorado no Haiti de hoje, e a personagem feminina, a Bandolune também tem essa temática. Bandolune tem essa herança do romance paisano, campesino, enquanto que o outro tem uma tonalidade diferente.
do que ele pode ter feito, do que ele tinha feito até então. É um trabalho bastante incrível de uma romancista que não para de observar desde sua janela a sociedade haitiana, as mulheres mais jovens do que ela, e de ver como elas evoluem nessa sociedade. Eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que você tenta de falar, pensar a ficção haitiana ultracontemporânea como um paradigma de uma poética contemporânea da literatura. É isso? É isso mesmo? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Efetivamente, são ficções que têm uma dimensão transnacional, por ser cosmopolitas, o que pertence à sua história. São ficções que interrogam os poderes da ficção. O que a ficção pode? A situação política da Haiti, para poder se confrontar com a crise da democracia e outras catástrofes ecológicas. Então, realmente são ficções extremamente reflexivas e tem todo um trabalho sobre uma poética da ficção para o uso do mundo. Você quer dizer por essa dimensão traumática? Não, justamente não. É uma ficção que vai além, que transcende o trauma bem rapidamente. É uma das particularidades, é o que distingue da ficção essa ideia que além, para lá da violência, ele tenta constituir, não tem uma tematização do trauma, mas devido ao fato que uma parte desse trauma foi transcendido pela independência política. Ter a memória do corpo, ter a memória do fantasma. Voltamos sempre, mais ou menos. Ela foi ultrapassada também por uma história imediata, que é muito presente, que faz com que a gente está obrigado a ir além. Pela ficção, pelo imaginário, tentar resistir. É como se o imaginário e a ficção eram tentativas de ir além de todos esses traumas que são cotidianos, aos pequenos traumas cotidianos e aos grandes traumas, catástrofes. Eu acho que para a maior parte não tem ideia de uma ficção terapêutica, não tem ideia de catarse, não é um escapatório, mas em contrapartida, paradoxalmente, é a ideia que a ficção literária, artística, tem um papel para desempenhar. Eu teria mais uma pergunta para a Veronique, sobre o terceiro ausente da antropofagia. Você disse que você busca recuperar esse terceiro ausente no manifesto.
que seria o escravo negro. Ele está ausente? É uma pergunta. Essa é uma boa pergunta. Ele está ausente? Eu pensei que ele estava ausente. Mas me parece que essa história da escravidão, ela é ausente do manifesto antropófago, que se focaliza essencialmente sobre os episódios mais ou menos míticos da antropofagia, porque a prática antropófaga não foi generalizada. Eu acho que teve 2 ou 3 curas portugueses que foram devorados, mas na literatura ela está presente. Ele, no Rouge Brasil, ele também vai trazer essa temática. E no cinema novo também. Eu tinha esse sentimento. Talvez eu teria que reler o texto. Eu tinha a impressão de que o Manifesto Pau Brasil fala do negro, seja do escravo, quando ele faz essa viagem no Brasil, nas imagens, tem algo que vem trazer a escravidão, mesmo que seja bastante descritivo. Eu tinha esse sentimento, mas talvez eu deveria rever isso. Eu queria acrescentar, eu vi 2 anos atrás, quando se podia ir para o cinema, Bacurau. E vendo Bacurau e ouvindo as pessoas falando de Tarantino e tal, mas eu achava esse cara, ele está antropofagizando a história do Brasil nesse filme, restituindo com violência que faz sua força. A validade de um conceito, de um show cultural brasileiro contemporâneo, notadamente esse filme extraordinário que é Bacurau. É um pouco fora da minha fala, mas eu sempre tento articular, né, fazer uns vínculos entre a literatura caribenha, haitiana, por exemplo, e nesse Brasil atual, do qual não falamos, toda essa violência, esse transbordamento de violência, no Brasil, no Haiti, essas 2 realidades, elas assinam uma para a outra. Eu diria que se eu encontrei brasileiros, colegas universitários, interessados pela literatura haitiana, que trabalham também com refugiados haitianos, é porque a história de Haiti fala para eles. Esse vínculo, esse diálogo tem isso. Não é só a memória da escravidão, da colonização, é também a violência a qual eles têm que se confrontar e como eles estão se confrontando. Porque o Brasil de hoje é o que você estava falando sobre o vírus, vocês vivem com mais uma energia considerável. Essas coisas têm que ser pensadas através da literatura, da arte, daquilo que dispomos hoje para pensar esses fenômenos de resistência. E é interessante no filme, esse museu, que é ignorado e que vai ser o centro, o âmago dessa inversão. Esse museu que ninguém conhece. Todo mundo ignora. É onde tem toda uma história que é de uma violência enorme e de uma resistência também. E esse sempiternal, eterno volta com essa mulher que se pensa branca,
Ela se acha branca. O casal. Quando o americano, você fala para ela, mas você acha que você é branca, mas você não é branca. E aí, para desconstruir a raça, é maravilhoso. Ele fala, você não é branca, você é brasileira, você não é branca. Todas essas perguntas, todas essas questões trabalham o corpo social brasileiro e trabalham também a arte, o cinema brasileiro. É isso que me parece muito interessante. Uma última pergunta para a Yolena. Como você situaria na sua problemática a relação, você falou de D'Alembert, a questão do seísmo, como você colocaria uma ficção antes que as sombras no seu título, ela não lembra, e muito menos eu. Não é uma armadilha, não, que estou te fazendo. Eu acho que em D'Alembert, tinha violência colada com o terremoto. Eu tinha uma ideia de escrever um relatório e aí teve o terremoto e aí eu tenho que encontrar para não colar totalmente. A gente vê nessa escrita, essa escrita do terremoto, tem a vontade, o desejo de se afastar disso. E quando ele faz isso, ele volta à liberdade absoluta da ficção, sem assinação à residência particular. É um tema que ele trata brilhantemente. Eu quero agradecer. On était à 90 dans... São 10 horas da... Et dans... Não, não dá. Não. Amanhã, né? Hoje a gente está encerrando o primeiro dia do Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. Eu quero agradecer a todos que estiveram no primeiro momento, todos que estiveram prestigiando essa primeira mesa. Muito obrigada a todo o público. Quero agradecer imensamente as tradutoras de Libras, a Raquel Nascimento Souza, a Norma Santos, sob a coordenação da Aline Cardoso. Muito obrigada a Cristine Zunzun, que fez a tradução. Quero convidar vocês amanhã
nós teremos 3 mesas redondas, às 14 horas, às 16 horas e às 18 horas. Essas mesas não estão centradas no Caribe francófono, né? Hoje nós nos centramos, né, no Haiti francófono, na Martinica e na Guadalupe, né? Nós fizemos esse dia francófono porque é o perfil das organizadoras, né, Margarete e o meu, mas a partir de amanhã o nosso seminário vai acolher apresentações sobre Cuba, Porto Rico, República Dominicana, Jamaica, Dominica, e teremos ainda mais Haiti, tanto Haiti anglófono quanto Haiti francófono, e Martinica e Guadalupe. Então, fica o convite para que vocês nos acompanhem até sexta-feira. Nós temos amanhã 3 mesas, depois de amanhã mais 3 mesas redondas, e no último dia uma mesa redonda e a conferência da Annick Lance. Quero agradecer muito a parte técnica. São 2 mesas em paralelo, com tradução em francês, com tradução em libras. É realmente inacreditável o que essa equipe está fazendo. Eu estou muito emocionada, então eu queria nomeá-los, porque é um trabalho lindo que está sendo feito nos bastidores. Então eu queria nomear Éder, Fernanda, Gabriel, Loiane, Luciano, Mirelle, Maicon, Patrick e Samuel. Muito obrigada a vocês que estão fazendo o seminário se tornar realidade. Muito obrigada ao público. Bom descanso. O Chamazô teve alguém cortando grama, e esse é a carrocinha do doce. Bolo, cuscuz, a carrocinha do doce. Bom, muito obrigada. Boa noite a todos. Nos vemos amanhã às 14 horas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Au revoir. À bientôt, je l'espère. Et bravo pour l'organisation de tout ça. Bravo, merci. Ciao. Ciao. Ciao.